Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a esse nosso último dia do Congresso de Mercado de Capitais da Ambima e B3. É uma honra poder recebê-los aqui hoje. Eu sou Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco e coordenador do Grupo de Economia de Conjuntura da Ambima. Eu tenho o prazer de receber aqui o Gustavo Montesano, presidente do BNDES, que tem sido, enfim, um ator super relevante do mercado de capitais no Brasil, com esse papel novo que o BNDES tem cumprido sobre a sua gestão. E a gente vai poder conversar aqui hoje sobre vários temas que afetam a indústria, sobre as perspectivas que a gente tem olhando para frente para o papel do BNDES e essa interação com o mercado de capitais. Então, só rapidinho, deixa eu dar aqui um recado breve. Você que quiser mandar perguntas, pode postar aqui nos comentários, que a turma que está aí me assessorando, eles vão mandar aqui para mim. E eu tenho certeza que esses 45 minutos vão ser muito produtivos, então eu vou ser direto ao ponto aqui com o Gustavo para a gente começar. Gustavo, boa tarde, para abrir para suas boas-vindas aí. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que nos assistem. Usando as suas palavras, espero que seja proveitoso para todos. Estamos aqui para informar, para debater. Um prazer estar aqui. Pode chutar o pontapé inicial que a gente vai tocando bola. Maravilha, Gustavo. Então, vamos lá. Bom, obrigado. Eu queria começar com uma provocação para você, que é a seguinte. O país, obviamente, em função da pandemia, vai ter uma contração importante do PIB esse ano, entre 4% e 5%. Eu até tenho visto números melhores nas nossas projeções, inclusive. Agora, o mercado de capitais parece praticamente alheio a essa queda do PIB, né? Tem uma performance extraordinária, seja nas emissões de dívida, emissões de ações, o mercado de crédito melhorou muito. A que você atribui essa performance do mercado de capitais, apesar de ser um ano de economia mais fraca pelas razões aí da pandemia? Começamos bem, então, aqui na pergunta. A pergunta já é mais filosófica. Vamos lá. Acho que é uma combinação de fatores, Fernando. E esse ano que a gente viveu, ele estava planejado ou esperado para ser um ano muito bom para o Brasil e já esperava-se um ano muito bom para o mercado de capitais brasileiro antes da crise. E qual que é o fator que fez isso se realizar mesmo? Quais são os fatores que fez isso acontecer a despeito da situação desafiadora que passamos e ainda vivemos um resto dela? A gente vinha de uma reforma econômica muito bem feita em 2019, onde a gente planejou esse crescimento sustentável, abertura de mercados, infraestrutura, redução da dívida através da Previdência, redução de juros. Então, a gente, em 2019, foi capaz de construir as bases para um crescimento sustentável do Brasil, um crescimento duradouro. Não que o trabalho tenha terminado em 2019, não estou falando isso, mas as bases foram muito bem montadas. E aí, o que a gente viu em 2020? A gente viu uma combinação de fatores estimulantes para a nossa economia. Eu não sou acadêmico de macroeconomia, você entende disso aí muito mais do que eu, mas talvez nunca tenha ocorrido no país. A gente viu, ao mesmo tempo, a continuação de um alívio monetário fortíssimo, e esse alívio monetário do Brasil, e o que eu tenho brincado é que a gente passou a ter juros terrestres, porque os juros que nos acostumamos a viver, fruto da indisciplina fiscal, eram juros de outro planeta. Então, a gente continuou essa tendência de alívio monetário, só que a gente combinou um alívio monetário com uma injeção fiscal, um estímulo fiscal. E foi um estímulo fiscal tamanhos grandiosos, como era necessário, dada a crise em questão. Estímulo fiscal nas pequenas empresas, estímulo fiscal nas famílias, estímulo fiscal nos estados e municípios. Então, a gente tinha tanto no aspecto monetário uma pressão de aumento de atividade, quanto no fiscal. As duas em volumes muito substanciais. E a combinação disso é algo, eu diria, inesperado ou pouco usual. Em paralelo a isso, além de todos esses estímulos, a iniciativa privada, o capital privado, migrando da renda fixa e indo para as operações de renda variável ou operações mais estruturadas, fez um volume muito forte de uma tendência que já vinha antes de 2019. E por que isso continuou em 2020? Na hora que a sociedade, a economia entendeu que haveria vida após o coronavírus, e como nosso ministro aqui, parafraseando ele, quando as pessoas acreditaram e entenderam que a retomada realmente seria em V, a gente conseguiu concluir um ano que já estava, entre aspas, planejado ou esperado
para ser um belo ano no mercado de capitais brasileiro, a despeito dessa situação inóspita que a gente viveu. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo há meses, em que a gente preparou bem o terreno e reagimos muito bem durante a crise. E aí, qual que eu acho que é a mensagem principal, Fernando, para a gente ler disso? Justamente a força de distribuição de riqueza que tem uma âncora fiscal que permite o alívio monetário. Então, esse potencial no Brasil ainda tem mais para dar, tem mais potência para vir nisso aí. Então, mostra para a gente que esse ciclo duradouro, baseado no capital privado, infraestrutura, e o governo dando espaço para a iniciativa empreendedora tomar o seu lugar, está apenas começando no Brasil. Eu acho que esse ponto que você tratou, a gente fala muito isso nos fóruns de economistas, quer dizer, que é o que a gente chama de crowding in, ou seja, o setor privado assumiu o papel, né, que tinha que ter durante a economia ou durante a crise, e essa queda de juros, sem dúvida, foram muito relevantes. Aliás, eu emendaria aqui com uma pergunta, que tem aparecido várias já aqui, Gustavo, que é um pouco o seguinte: como que você avalia a atuação do BNDES durante a crise, né? Eu diria que era uma crise típica em que, em outros episódios, o BNDES seria chamado a simplesmente salvar as empresas, a ofertar crédito de maneira, diria, talvez até horizontal, de maneira bastante relevante, e não foi isso. A minha impressão é que o BNDES teve uma atuação cirúrgica e que essa atuação cirúrgica também é parte dessa resposta que o mercado de capitais privado teve. Como é que você avalia a atuação de vocês durante a crise, os 5 bilhões lá para ampliação de crédito às pequenas empresas, o programa emergencial de acesso ao crédito? Como é que está sua avaliação hoje, né, passados aí 11 meses agora do ano e 7, 8 meses da crise? Fernando, olhando para trás, eu preciso admitir que a gente fica orgulhoso do que a gente fez. E, naturalmente, o BNDES ele opera num contexto maior, no contexto do Ministério da Economia e do governo federal. Então, a gente é uma parte desse time, e a gente, no governo federal, efetivamente trabalha como um time. E eu fico orgulhoso da participação do BNDES, que eu acho que foi muito bem feita, mas também porque o planejamento econômico do Ministério da Economia nos permitiu atuar de uma forma eficaz. E eu destaco aqui 2 características, ou 2 movimentos, que são algo igualmente importantes. Momento de tensão, momento desafiador, ou até quando você está tradando, fazendo investimentos, tão importante quanto decidir o que fazer é decidir o que não fazer. Então, a gente tomou uma decisão culturalmente nova no Brasil, uma decisão historicamente diferente do que vinha sido feito no Brasil. O que a gente fez? A gente procurou atuar de uma forma muito seletiva, muito restrita e criteriosa nas grandes empresas. Não preciso aqui entrar em maiores detalhes do passado de casos no banco, mas o banco atuou, eu diria até excessivamente, impetuosamente nas grandes empresas. A gente refletiu o seguinte: esse mercado de capitais vibrante, um alívio monetário, grandes empresas robustas no Brasil, vamos deixar as grandes empresas, salvo algumas exceções, para o mercado privado se resolver, mercado de capitais, mercado bancário. E, culturalmente, a gente até hoje explica para as pessoas, e convido aqui a todos que estão nos ouvindo propagar essa ideia, foi uma decisão espetacular para o Brasil. Mas como vocês não vão salvar as empresas automotivas? Como vocês não vão salvar as empresas do varejo? Elas são grandes empresas que geram muito emprego. Vamos pegar nossos esforços, nossa energia, nosso dinheiro e vamos salvar as pequenas empresas, o pequeno, micro, médio empresário. Essa turma que não tem acesso à liquidez, essa turma tem mais dificuldade do canal bancário, essa turma que carrega o Brasil nas costas. Então, a gente deixou a grande empresa para o privado resolver, para elas se resolverem, e culturalmente fomos criticados, questionados e direcionamos os nossos esforços para a camada de baixo, algo até pouco usual para o BNDES. Então, a primeira coisa que nos dá orgulho, Fernando, olhando para trás, e a gente teve a coragem e a ousadia de fazer diferente, foi dizer o que não fazer e mostrar que as grandes empresas são grandes e, por isso, elas têm que ter um tratamento diferente e apoiar os mais necessitados, mudando completamente a forma do BNDES atuar no seu passado. A nossa prioridade passou a ser o micro, pequeno e médio empresário. E como é que a gente conseguiu, de uma forma eficaz, atender essa camada do nosso tecido econômico? E a palavra para isso foi inovação. E a gente teve que inovar. A crise é nova, desconhecido, algo que a gente nunca tinha visto no planeta. Então, não dá para você pegar remédios antigos e usar para uma doença nova.
Então a gente inovou. Inovamos uma vez, duas vezes, três vezes, melhorando, até que a gente acertou, entendeu qual produto que funcionava. E a grande estrela da atuação do BNDES na crise para o micro, pequeno e médio empresário foi o FGI-PEAC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, algo que é inédito aqui nessa escala no Brasil. E aí, só para dar alguns números, esse fundo, até o final desse mês, quando encerra o período do programa, vai ter originado 92 bilhões de reais para pequenos e médios empresários no Brasil e algumas poucas grandes empresas. Só para dar uma dimensão do que a gente está falando, o mercado de MPME no Brasil é da ordem de uns 600 bi. Estamos falando de 90 bi. É 15% do mercado em apenas 5 meses. Então, recapitulando a nossa alegria de ter podido apoiar a despeito da situação que o Brasil ainda vive, que não é fácil para ninguém. O que não fazer? Mudar a cultura, mudar o paradigma, migrar para uma atuação diferente do passado, ser capaz de inovar e ainda assim ter sucesso. Então, olhando para trás, foi desafiador, foi difícil, foi estressante, foi duro, enfim, não só na questão financeira, mas principalmente na situação pessoal, mas a gente sai disso aí melhor do que entrou, com certeza. Vou fazer 2 comentários aí, 2 reações ao que você falou. Primeiro, essa história do fundo garantidor é só mais uma prova de como, com um volume bem menor de recursos, né, o BNDES consegue ampliar enormemente a capacidade de acesso a crédito e, portanto, fazer essa alavancagem, né, sem onerar o tesouro, quer dizer, sem que haja um custo para o tesouro. Acho que foi uma experiência muito bem sucedida. Eu confesso, Gustavo, eu estou há 22 anos já no mercado, eu não poderia imaginar que nessa crise, que é uma crise que afetou frontalmente o setor aéreo, né, nós teríamos soluções privadas para as companhias aéreas. Assim, nós vimos isso acontecer, né? E eu acho que foi uma experiência, para mim, pelo menos, foi inédita, quer dizer, na história do Brasil. Eu imagino o quanto vocês possam ter sido pressionados ou criticados. Mas, enfim, você avalia como positivo o que aconteceu, inclusive com setores mais... você falou das pequenas empresas, mas inclusive com setores grandes mais impactados pela pandemia. Quer dizer, o BNDES não deixou de estender a mão, mas ele estendeu sob condições que também fizeram com que o mercado privado pudesse oferecer soluções competitivas. É assim que você vê esse processo? Com certeza, Fernando, com certeza absoluta. E é engraçado que algumas pessoas me perguntam, mas você ficou triste de perder o deal das aéreas? A gente não perdeu, a gente ganhou. A gente ganhou, o deal foi um enorme sucesso. E aí, seja as companhias aéreas, seja o setor automotivo, seja o varejo, a gente aplicou uma abordagem similar em todos eles. A gente atuaria em parceria com o mercado e em condições de mercado, funcionando como um dinheiro de último recurso, last resource money. Quando você está lidando com grandes grupos empresariais, há que se ter muito cuidado na transferência econômica do governo, do Estado, para grandes grupos de pessoas ricas, com muito dinheiro, que detêm esses grupos. Então, você tem que funcionar efetivamente como alguém que evita a parada do funcionamento daquele bem social, daquele ativo social, para que as pessoas possam ir numa loja comprar equipamento, possam comprar um carro se quiser, os empregos que geram, pegar um avião. Então, a gente está preocupado com o serviço, com a disponibilidade ao cidadão, e não com o suporte ao investidor que toma um risco, e o risco faz parte dos desafios de investimento. E ao disponibilizar as linhas e ofertar para esses setores, para estas empresas, uma opção que dá garantia para eles continuarem operando, ele tem uma opção na mão. E não necessariamente ele vai usar. E isso permite a ele renegociar contratos, pensar um pouco mais no horizonte um pouco mais longo prazo e, obviamente, e ainda bem que fazem isso, buscar outras opções em mercados. E foi o que fizeram as empresas. Então, a gente sente que cumpriu o nosso papel social de banco de desenvolvimento integralmente e conseguimos, de uma forma muito bem articulada, e parabenizo aqui todas as empresas aéreas, a de varejo, automotivas, que conseguiram se reerguer, parabenizo a todos os executivos, um belíssimo trabalho, conseguiram achar soluções privadas para problemas privados. Então, acho que é uma mudança cultural no Brasil, Fernando, que mostra para a gente o poder do mercado de capitais no Brasil, o poder e o tamanho da maturidade dos nossos executivos em termos de qualificação e que eles têm muito que fazer e dar para a sociedade sem depender do governo. E obrigou os bancos, obrigou os originadores a pensarem em soluções também, em desenhos de soluções para esses problemas das empresas aéreas ou dos demais setores. E, claro, tudo isso não dá para dissociar do contexto inicial que você falou de juros baixos, né? Isso é outra coisa que me vem à cabeça quando você fala desse zelo, né, na transferência de recursos
entre, enfim, os recursos do BNDES e empresas e grandes corporações, acho que vale sempre lembrar, né, Gustavo, assim, é o dinheiro público em última análise, que é o dinheiro do contribuinte que está ali. O BNDES é um banco que tem, em última análise, que prestar satisfação para o contribuinte, então é muito, muito bacana poder ver isso. Olha, tem várias perguntas aqui sobre o programa de desinvestimento do BNDES. Como é que vocês estão vendo os próximos passos, o momento, né? Parece, a gente conversava aqui 2 minutinhos antes de iniciar a live, parece que tem uma virada global aí em relação ao apetite aos emergentes, né? Por conta das notícias de vacina, por conta do crescimento da Ásia, preços de commodities. Quer dizer, você enxerga que tem espaço para o BNDES eventualmente acelerar o programa de desinvestimentos? Como que está, naquilo que você pode falar para a gente, a sua cabeça em relação a esse tema? O que eu posso falar para frente, Fernando, que a gente vai fazer é espelhar o que a gente tem feito. Então, a gente começou esse programa a iniciar ele efetivamente em dezembro, e aí executamos ali em janeiro venda da Light, em fevereiro venda da Petrobras, depois veio a crise em si, aí retomamos em agosto, logo que reabriu o mercado, com uma operação de Vale, executamos durante a crise uma operação privada de AS Tietê, depois executamos a operação de Suzano, fizemos um novo block trade de Vale. Então, o que eu melhor posso dar de expectativa em relação aos próximos passos é usar como referência o que a gente tem feito. A gente sempre vai atuar de uma forma cuidadosa, a gente tem noção do tamanho do banco e do impacto que isso pode causar nos papéis, e o nosso principal objetivo é fazer da forma mais suave possível, e repito, não temos pressa. A gente tem até dezembro de 22 para concluir esse programa, tem tempo bem longo para fazer isso. E qual que é a velocidade que eu posso dizer de próximos desinvestimentos? Não é o BNDES que vende, é o mercado que compra. Então, à medida que o mercado for demandando, né, os papéis em preços adequados em relação aos valores esperados, em preços adequados em relação ao desconto para ofertas ou blocos, etc., a gente vai colocando. E na forma que a gente tem feito, de forma parcimoniosa, mas também exercendo o volume que o mercado tem absorvido, e como você mesmo colocou aqui na sua pergunta original, o mercado está com uma força muito substancial, e não é à toa que estamos aí com 110 mil pontos, 8% abaixo do high pré-coronavírus, né? Tava no mute aqui. Não, sem dúvida. Eu acho que até agora, pelo que a gente tem acompanhado aqui, diria, do lado do setor privado, esse desinvestimento todo do BNDES tem sido feito sem distorções relevantes de preço. Pelo menos não se nota isso na interação que a gente tem com gestores, na interação mesmo com os investidores externos e acionistas, um processo que seja ruidoso. Acho que isso é bastante importante. Falando, quer dizer, é um tema paralelo, mas falando em desinvestimento, deixa eu resgatar um pouco aqui um tema macro também, que tem interesse para muitos dos investidores que estão nos ouvindo. E o cronograma de devolução de dinheiro do BNDES para o Tesouro, em particular, 2021 deve ser um ano desafiador, não só do ponto de vista fiscal, mas do próprio caixa do Tesouro, né? E toda a política de dividendos para o Tesouro. O que você pode nos dizer aí a respeito dessa estratégia aí para o próximo ano? Por hora a gente está focado em aí concluir esse período de calamidade, que se encerra em 31 de dezembro, e terminar os nossos orçamentos para o próximo ano. O que a gente acordou com o Tesouro, com o Ministério da Economia, é que durante esse período de calamidade, ou seja, o ano fiscal de 2020, não haveria qualquer devolução antecipada, apenas os pagamentos ordinários do fluxo. E aí, passado esse período, passado o ano, tudo mais constante, tudo mais estabilizando, como é o cenário básico que a gente trabalha hoje, a gente voltaria a discutir as antecipações no mesmo formato que a gente vinha fazendo. Então, preferimos dar nenhum número agora, estamos terminando o dever de casa, fazendo orçamento, e quando virar o ano a gente conversa lá com o pessoal do Tesouro, Ministério da Economia, para retomar a agenda. Perfeito, Gustavo. Deixa eu insistir um pouco mais aqui num tema que você tocou quando você falou do Fundo Garantidor, que é um pouco essa ideia do BNDES como um provedor de um serviço ao mercado de capitais, né, que são as garantias, ou que é seu papel de fomentador, muito mais do que como intermediário financeiro, como financiador de fato, né? Tem uma agenda, eu diria assim, mais clara, ou do BNDES, uma agenda explícita de se transformar, de fato, nesse banco mais
prestador de serviço, apoiar nas fases pré-completion, por exemplo, muito mais do que o que a gente viu na história dos últimos anos do BNDES? Como é que está essa agenda na sua avaliação? A resposta simples é sim, Fernando, mas me permita elaborar um pouco mais essa resposta e sair até um pouco do aspecto da garantia em si. Aí vou voltar lá para trás. A função do BNDES é desenvolvimento econômico, social, ambiental, desenvolvimento sustentável. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão. Nós não somos um banco privado cujo sucesso é medido pelo tamanho do lucro, tamanho de market share, da carteira de crédito. Naturalmente, seremos financeiramente sustentável, isso é relativamente tranquilo para o banco, dado sua estabilidade, tamanho, qualidade de carteira de crédito, mas o nosso sucesso é ter mais criança na escola, ter uma iluminação de qualidade, saneamento básico, estradas com boa fluidez, uma logística ferroviária, independente de quem está dando crédito, quem está fazendo. Nosso sucesso é o sucesso do Brasil, pelo propósito nosso de melhorar o nosso país, e a gente foi fundado para isso. E o banco, Fernando, historicamente, nesse século, nos últimos 20 anos, expressou a sua missão, expressou o seu propósito, primordialmente pelo canal crédito, financiamento, seja o direto ou indireto. E esse é um canal bacana, é um canal importante. A gente vai continuar fazendo esse canal. E o que a gente tem feito no banco nesse último ano e meio? A gente tem diversificado a quantidade de produtos e serviços disponíveis para que o banco possa expressar o seu propósito. Por exemplo, montamos um banco de serviço, um banco de investimento, com quase 200 pessoas que presta serviço ao governo federal, aos estados, em modelagem de infraestrutura, privatização, concessão, porto, saneamento, todo esse trabalho que um banco de investimento faz. Talvez hoje sejamos, em quantidade de pessoas, o maior banco de investimento do Brasil já, e nosso cliente é o Estado brasileiro. Estamos prestando serviço, sem empréstimo. Desenvolvemos agora, botamos mais para rodar, a garantia, através do FGI PEAC, e temos a intenção de botar mais produtos de garantia na rua, indo para a sua pergunta. Infraestrutura, MPME, desenvolver mais esse mercado no Brasil, que, enfim, tem muito para se enriquecer. Melhorar também nossa parceria ISD com empresas, atuação de não reembolsáveis, ajudando as empresas a cumprir suas metas sociais e ambientais. Então, na hora que eu diversifico a quantidade de produtos e serviços que o banco tem para expressar sua missão e exercer o seu propósito, eu maximizo o potencial do banco. E nessa sociedade mais digitalizada, mais conectada, a potencial que o banco tem hoje para exercer e impactar as pessoas é muito maior. Então, a resposta para a sua pergunta, sim, estamos diversificando garantia, estamos diversificando serviço, operações de doação, aumentando nossa prateleira. Para quê? Adaptar cada produto de acordo com a solução, de forma que eu gere mais impacto para o Brasil. Obviamente, mantendo a nossa sustentabilidade financeira. Então, é um reposicionamento do banco, é uma nova forma do banco se encaixar nesse novo normal, nesse mundo do propósito digitalizado, porém sem ser da tua missão, muito pelo contrário. Fazendo até com mais afinco, mais capacidade e mais impacto a missão original, que é melhorar o nosso país. Você sabe que a primeira vez que você falou, aliás, acho que foi talvez até num evento que eu participei com você, dessa ideia de, bom, o BNDES não precisa ter lucro, né? Isso causou uma certa estranheza até para as pessoas no início. Falou, bom, como assim, né? Exatamente o que ele quer dizer, né? E está muito claro, Gustavo, que essa missão é isso. Dado que vocês não são um banco para competir com os bancos privados ou para competir com o mercado de capitais, essa missão do desenvolvimento, né, como está no nome do banco, faz todo sentido. Então, acho que isso é uma história muito interessante, que a gente vê de maneira bastante positiva. Deixa eu trazer um tema aqui que você começou a falar. Fernando, fica tranquilo que a gente não vai quebrar o banco. Não, está super claro, Gustavo. Por isso que eu digo, a primeira vez todo mundo olhou e falou isso, mas está super claro, acho que foi um papel importante. E eu, desculpa, já que a gente está nesse papo aqui, está super agradável, tive vários amigos ao longo da minha vida que trabalharam no BNDES, e o BNDES sempre teve uma prateleira de projetos. Aliás, primeiro, sempre teve técnicos muito bons, muito competentes na elaboração de projetos, análises setoriais, enfim. E eu sempre discutia com eles, falava, o BNDES tem uma prateleira enorme de bons projetos, ele tem uma capacidade de avaliação, como você falou, do banco de investimentos, desse serviço prestado, que, infelizmente, o BNDES tentava monetizar isso diretamente, através da sua oferta de crédito, enfim.
Isso que você disse de poder terceirizar, que eu chamo assim, de prestar essa consultoria ao governo, ou até eventualmente ao setor privado, acho que pode alavancar enormemente, né, os investimentos. Então, tirar da prateleira, de fato, tirar da gaveta, talvez seja a expressão melhor, né, do BNDES, e tornar isso à disposição da sociedade. Gustavo, você tocou num tema que, enfim, está super na ordem do dia, todas as empresas brasileiras estão envolvidas, que é o tema do ESG, né? Aliás, o BNDES emitiu, se não me falha a memória, foi o pioneiro, emitiu uma letra financeira verde. Então, assim, eu acho que tem uma história toda aí. Nós falávamos dos emergentes, né? E acho que tem um apetite grande no mundo todo por empresas sustentáveis, pelos papéis ligados a empresas que têm um selo ESG. Como é que o BNDES está se posicionando para esse mundo do ESG? A gente está se posicionando em duas categorias, Fernando. Primeiro é corporativo, políticas, normas, formas de medir a performance interna, toda essa roupagem que um banco tem que ter para estar encaixado nesse futuro socioambiental tecnológico que a gente vem conversando. Então, esse vai ser um projeto prioritário nosso para o ano que vem, para terminar o ano que vem o banco lá nos trinques, instalando para poder estar adaptado corporativamente a exercer o seu papel de desenvolvimento de forma sustentável. E outro pilar é montar produtos e serviços. E aí, essa crise, ela, de alguma forma, acelerou bastante isso. Como eu falei lá, o Fundo Garantidor, a gente fez um match funding salvando vidas, que a gente fez uma codoação junto com parceiros privados, que foi um baita do sucesso. E a ideia é que a gente tenha mais produtos e serviços com impacto socioambiental. Então, dado que a gente tem agora o mercado privado, a sociedade buscando o impacto socioambiental, e essa é basicamente a nossa função, cabe a nós abrir as portas e apoiar a sociedade em parceria, em conjunto, para fazer essa transformação do Brasil. E se tem um país que é ASG, esse país chama-se Brasil. A gente vê isso claramente no setor privado, com o engajamento das empresas e você falou, esse país o Brasil é histórico, né? A agricultura brasileira, a sustentabilidade. Então, tem vários desses temas aí que estão no DNA de boa parte das empresas. Outro tema que você tocou bastante, eu queria que você explorasse um pouco mais, diz respeito à inovação, né? Você ainda está me ouvindo? Acho que você ficou congelado um minutinho. Acho que a gente perdeu. Pronto, voltou. Você estava congelado um minuto. Você pode voltar o início da pergunta que eu perdi a conexão? Claro, Gustavo, eu vi sim. Eu estava dizendo o seguinte, um tema que você começou a abordar, que é o tema da inovação, eu queria também que você nos desse um pouco da sua perspectiva. Seja no universo mais prático das fintechs, como que o BNDES pensa em apoiar esses novos negócios, essas iniciativas, seja a inovação para dentro do BNDES. Você mencionou, en passant ali, que durante a crise isso exigiu de vocês também pensar diferente. O que vocês têm feito para dentro do BNDES para se tornar um banco mais tecnológico, um banco mais inovador, né? Então, nessa ótica e também para apoiar inovação no país de um modo mais amplo. O BNDES ele é um banco, por óbvio, como está no nome, mas ele também é uma instituição de Estado. E a gente, consciente dessa nossa missão, desse nosso papel, e a gente é possivelmente uma das melhores instituições de Estado no que tange a conhecimento técnico, capacidade de modelagem, conhecimento do corpo funcional, como você colocou, a gente tem a obrigação de liderar a inovação pelo lado do setor público brasileiro. Então, a gente tem 3 pilares que a gente está botando culturalmente ou empresarialmente no BNDES. Propósito, que é a missão pelo desenvolvimento. Inovação, que é o mundo próximo, temos que estar inovando constantemente, daí vem valor. E excelência, que é dentro da máquina pública ser um centro de excelência. Então, com propósito, inovação e excelência, a gente quer ajudar o Brasil a desbravar a nova fronteira das finanças verdes. E a gente entende, e a gente trabalha para que isso ocorra e seja efetivo, mas não faremos isso sozinho. Entendemos que o Brasil tem tudo e vai liderar a corrida das finanças verdes globais. Essa aqui é uma nova tecnologia operacional, tecnológica, digital e financeira que está sendo criada, dos ativos verdes, monetização do patrimônio natural dos lugares. E se tem um país que tem um mercado financeiro desenvolvido, é uma democracia madura e tem o maior patrimônio natural do mundo, esse país chama-se Brasil. E aí, quando a gente fala de inovação, Fernando, ninguém faz inovação sozinho.
Então, a gente tem que abrir o BNDES para a sociedade, o BNDES interagir mais com o setor privado, mercado financeiro, setor público, academia, e tornar-se um hub ali de debate, de criação, de formulação de novas iniciativas, especialmente vinculadas a finanças verdes, para ajudar o país a liderar essa agenda. Então, a gente tem botado no banco áreas comerciais, de relacionamento com o governo, com empresas, com relações financeiras, para que o BNDES possa estar mais conectado na sociedade e pegar aquela grande massa de conhecimento, de patrimônio intelectual que tem lá dentro, e era primordialmente voltada a montar operações de crédito, e usar isso para desenvolver novas soluções. E, de novo, soluções de política pública, de modelagem de privatizações, de concessões, de doações, filantropia, crédito, microcrédito, soluções de geral. E acho que esse exemplo que a gente discutiu aqui do FGI-PEAC foi um belo exemplo disso. Não foi o BNDES que criou o FGI-PEAC, foi justamente o setor privado, a BBC, FEBRABAN, Ministério da Economia, Congresso, os outros ministérios envolvidos, Casa Civil e o BNDES junto, que fizeram isso acontecer. Então, para ser um ambiente inovador, e de novo, no setor público, o BNDES tem que ocupar essa função que lhe cabe, a gente tem que estar aberto e conectado com a sociedade. E até então, o banco funcionava de uma forma um pouco hermética, fechada. Então, fica aqui o convite a todos que nos assistem, por favor, usem o BNDES. O BNDES é uma instituição de Estado, que está aqui para servir a todos nós, todos os senhoras e senhores. E quanto mais informação e mais demanda e mais criação for demandada ao banco, melhor a gente vai poder fazer a nossa função. Agora, é um desafio organizacional, burocrático, relevante. Mas começamos com o pé direito e vamos acelerar. Só para pegar esse gancho, é nesse contexto que se insere aquele lançamento que vocês fizeram, o Hub de Projetos, é isso? Esse é um ótimo exemplo. A gente lançou recentemente uma plataforma digital que é o Hub de Projetos, onde qualquer um pode ir lá, acessar o andamento, os status e detalhes dos projetos que a gente toca a nível de governo estadual ou federal, saneamento, portos, iluminação pública, energia elétrica, enfim. Temos hoje quase 100 projetos em carteira, então é uma massa crítica muito grande. Vamos disponibilizar para que as pessoas possam ir lá, comentar da ideia, e se algum outro estado, alguma outra entidade quiser colocar na plataforma os seus projetos também para que mais gente acompanhe, e a gente inclusive discute isso hoje com o Banco dos BRICS, através do NDB, para que a gente tenha uma plataforma única global de Brasil, Rússia, Índia e China plugando seus projetos, por exemplo, a gente vai ter mais conhecimento junto, mais debate. Isso também é desenvolvimento, isso é criação de valor, isso melhora o Brasil. Deixa eu pegar um tema que tem sido bastante falado aqui no chat, nas perguntas, que é o tema do financiamento da infraestrutura, que está também no DNA do BNDES. Assim, primeiro, acho que é registrar que, no meio de uma pandemia, o país foi capaz de aprovar, por exemplo, o marco do saneamento básico, né? E como você falou, talvez o que mais gere produtividade para um país é você ter bons programas que acessem, que cheguem, né, na ponta, e saneamento certamente é um tema que os economistas estudam muito, melhora a produtividade da economia, das famílias, melhora a educação, qualidade de vida e assim por diante. Como é que o BNDES pretende ou planeja financiar ou participar desses grandes projetos, né? Acho que você pode falar de uma maneira geral, quer dizer, não só do saneamento, mas em particular no setor de saneamento, é um setor que ainda tem uma cara muito do setor público, né? Ainda é tradicionalmente em vários países assim. Como é que vocês estão vendo esse posicionamento? O saneamento é uma prioridade para o banco, seja nessa parte de modelagem de projetos, de estruturação dessas operações, e também no financiamento. Então, a gente prioriza o nosso canal financiamento de longo prazo em reais para esse setor como marco zero. E o nosso desafio, o que a gente pretende tornar o BNDES um pouco mais integrado com o mercado, é dividir o máximo possível, cofinanciar as operações com o mercado. E a gente, BNDES, Caixa Econômica, naturalmente tem uma participação super relevante no setor, até então um setor muito dominado pelo lado público, portanto os bancos públicos estão mais à frente, e a nossa ideia é convidar e abrir as portas para que o mercado privado possa cofinanciar e se conhecendo o setor, participando das decisões, tomando risco, aprendendo as estruturas, e naturalmente, assim como aconteceu com o setor elétrico, setor de rodovias, esse processo de amadurecimento ocorrer até que o setor ele é praticamente
financiado pelo privado lá na frente, como todas as outras utilities brasileiras são. E agora? É um processo. E a gente está aqui justamente para levar esse setor e acompanhar ele até que ele possa andar com pernas próprias, que eu digo, financiado pelo recurso privado. E esse você falou, né, Fernando? Se tem um setor que é ISD, que é ASG, esse setor é o saneamento. Então, quem busca ASG no seu portfólio, saneamento é o lugar para estar. E muda a vida das pessoas, literalmente. Quer dizer, pegando a sua palavra inicial, assim, se tem um objetivo que é assim, super essencial para o país, é melhorar a distribuição de renda, entre outras coisas, e isso se dá muitas vezes através da educação e programas como o do saneamento. Então, eu concordo plenamente aí que tem uma agenda grande para ser feita aí. Olha, tem algumas perguntas aqui, Gustavo, sobre o processo de privatizações, né? Assim, o ministro já falou que teve aí aliás, numa das lives recentes, que eu tive a chance de moderar com ele falou, olha, teve alguns problemas no processo de privatização, algumas dificuldades políticas. Como é que você está vendo o processo de privatizações olhando para frente? Então, se você puder dar um pouco a sua perspectiva. Mas eu queria estender essa pergunta para as parcerias eventuais com os estados, porque às vezes a gente fica pensando muito nas privatizações federais, né? E claro que tem empresas importantes que ainda podem ser privatizadas, mas tem inúmeras. Aliás, eu diria que tem o conjunto de ativos estaduais para serem concedidos, parcerias público-privadas, enfim, é certamente bem maior do que os federais. E como é que está o relacionamento do BNDES com os estados nessas parcerias? Enfim, se você puder dividir um pouco com a gente aqui, acho que é bem interessante. Fazer um relato pessoal, Fernando. Quando a gente montou ou desenvolveu mais essa linha de negócios no banco a partir do ano passado, a gente sabia que era um negócio grande, de ótimas oportunidades, um pipeline enorme, mas eu preciso admitir que a gente errou o tamanho do mercado. O potencial de privatização e concessão no Brasil é muito maior do que a gente imaginava. E quanto mais a gente interage com ministérios e mais interage com estados, mais o nosso portfólio cresce. E é o que te falei, hoje a gente tem um portfólio com quase 100 mandatos, quase 200 bilhões de reais de CAPEX, né, incluído só nos projetos de infraestrutura. E exemplos recentes, a gente participou, o leilão de Alagoas, há pouco mais de um mês atrás, aí temos agora, no dia 4 de dezembro, o leilão da Companhia Energética de Brasília. Trabalhamos para lançar esse ano ainda o edital de SEDAI, que deveria ocorrer no primeiro trimestre. Temos a Companhia Energética do Rio Grande do Sul. Então, o pipeline está andando, e é um pipeline bem robusto, eu diria. O mesmo acontece no governo federal. Naturalmente, existem as necessidades de aprovação legislativa, que não cabe a nós, não é do nosso controle. Nós somos uma instituição financeira prestadora de serviço. Agora, sob a ótica técnica, andamento de governança, contratação de assessores, aprovação em órgãos de controle, tudo flui bem a nosso ver. E é um processo lento mesmo, é burocrático, tem que ser feito com esmero, com detalhe, com precaução, porque é um bem público. E assim a gente tem feito. Agora, a parte política, a parte de articulação e aprovação dos termos das vendas das empresas-mãe, a gente não participa diretamente. Aguardamos a definição do nosso cliente, governo federal, para poder atuar. A gente está quase na reta final aqui, tem mais 5, 7 minutinhos. Tem uma pergunta um pouco mais técnica, quer dizer, que é assim, se no fundo o BNDES pretende utilizar outros instrumentos de captação, né, além das ações e debêntures, se tem aí alguma inovação que vocês possam pensar, eventualmente até contando aí com o mercado de capitais privado, para as captações, né, de vocês. Tem alguma frente, alguma agenda específica que vocês estejam trabalhando nisso? A gente trabalha em 3 frentes primordialmente. A gente está aumentando nossa relação com organismos multilaterais internacionais. Então, a gente está recorrentemente agora anunciando novas operações. Fizemos essa estreia da nossa letra financeira verde, como você colocou, com um baita sucesso. Captamos R$1 bilhão para 2 anos. E para a gente é interessante captar abaixo de 5 anos, porque para a NTN acima de 5, né, prazo acima de 5, a gente tem o FAT, tem o Tesouro, então que atende bem. Então, a gente tem um gap ali de curto prazo que atende o mercado também. Então, a gente deve ser um pouco mais ativo nesse prazo até 5 anos. E a gente tem um lastro enorme na nossa carteira de ativos ambientais, ativos com carbono positivo. E a terceiro pilar, que não é diretamente no BNDES, mas nos projetos. A gente quer cada vez mais atuar em sindicalização, em cofinanciamento. Então, as operações que estamos aprovando agora no banco e devem vir a mercado, cada vez mais chegarão com tranches
e codivisão de riscos com o mercado. E a gente entende que isso é fundamental para a gente abrir o mercado de infra brasileira e aumentar o nosso potencial de impacto. Perfeito. Tem uma pergunta correlata aqui, que tem uma parte minha que ela é recorrente, mas é uma pergunta correlata, que é como que vocês, se eu entendi bem aqui do que chegou de quem está nos acompanhando, quer dizer, como que vocês, eventualmente, se vocês considerariam uma parceria com os investidores estrangeiros, né? No fundo, imagino que tem um financiamento, uma captação, você falou dos organismos multilaterais, mas eventualmente ter dos estrangeiros. Mas eu faria um complemento, que essa é bastante recorrente, como que está, afinal de contas, ou como é a sua cabeça para o tema do hedge cambial para os projetos de investimento no país, né? Esse é um tema, como eu disse, super, o tempo todo ele volta e muita gente atribui, né, ao risco cambial um certo baixo apetite pelo investimento estrangeiro, ou pelo financiamento estrangeiro. Como está a agenda de vocês nessa área? Isso é um tema mais de política macroeconômica, então um tema muito mais legislativo, regulatório e do Banco Central. A gente claramente vê, quando enxerga a curva futura, a curva longa, um gap muito grande, né, do swap para o local. Então fica caro você internalizar dólar para travar em real de longo prazo. Só que a nossa visão, Fernando, é que o gargalo principal no Brasil é apetite por risco de projeto. Então, a gente não tem no Brasil o financiamento de project finance, estrito sensu, a assunção de riscos de projetos, porque o BNDES atuou ao longo desse século com fiança, aval corporativo, e como somos o elefante na sala, o mercado de project finance não se desenvolveu no Brasil. Nosso desafio agora é dar esse passo e assumir risco de projeto. E quando você fala de risco de projeto, é um risco que fica ali, até 5, 7 anos. Então, é um prazo, entre aspas, curto. Se você separa um ativo de infraestrutura na fase completion e pós-completion, são ativos bem distintos. Se eu te der aqui para você uma operação de 20 anos, de uma linha de transmissão, uma rodovia pronta, tem dinheiro em reais, não falta esse recurso. Então, a gente tem capital, tem poupança em Brasil para financiar ativos prontos em reais de longo prazo. Isso existe. O nosso desafio é fechar o gap do risco de construção, do risco de performance. E é aqui que a gente está atuando. Para atuar nesse prazo de 3, 5, 7 anos, o RED fecha a conta. Então, um dos nossos objetivos, seja através de fiança ou cofinanciamento, é trazer o investidor internacional para dividir e nos ensinar, e essa é a palavra humilde que a gente tem que dizer, nos ensinar a fazer a assunção de risco de projeto aqui no Brasil. E aí cabe aos bancos privados também participarem deste jogo e desenvolver também o seu know-how. E é um desafio aqui coletivo nosso. Então, o tema do hedge cambial é importante, sem dúvida. Agora, para ativos em reais performados, a gente vê recurso. Nosso desafio é mais aqui no tenor até 7 anos. E aqui, o gringo, entre aspas, os estrangeiros, tem hedge para fazer e tem preço para jogar o jogo. O que eu acho ótimo, é encorajador ouvir isso de você, porque é aquela história, não me parece fazer sentido que o contribuinte seja, né, assim, chamado a comparecer para cumprir, digamos assim, né, com a parte do hedge cambial do risco do investidor estrangeiro. Então, isso já se discutiu muito no Brasil, então é encorajador ver isso. Gustavo, olha, nós infelizmente chegamos ao final aqui, uma conversa sempre com você muito agradável. Eu só posso te parabenizar e agradecer o bom trabalho que você tem feito no BNDES. Eu acho que eu fiz uma provocação inicial, mas a minha resposta é assim: o BNDES é parte, sim, relevante da história do porquê o mercado de capitais está se desenvolvendo, apesar de ser um ano de crise, justamente pela atitude ou pela ação cautelosa que vocês têm tido, cirúrgica, eu diria, sem competir, sem serem rivais, serem parceiros do mercado privado. Então, em nome da Ambima, aqui da B3, eu só posso agradecer a sua participação e deixar você, se você quiser fazer alguma consideração final, deixar esses minutinhos finais para você aí. Obrigado, Fernando. Sempre um prazer estar contigo. Perguntas sempre inteligentes e elaboradas. Eu queria deixar aqui um recado final, sim, para a comunidade brasileira de executivos, empresários, investidores de mercado financeiro. E a gente tem falado muito em ASG e como isso impacta os investimentos, portfólios das empresas. E eu queria ver o lado divertido disso, o lado interessante disso. Porque cada executivo, cada empresário, cada um que está tomando decisão nas suas empresas, nós somos agentes de transformação social. E você não precisa estar no governo para mudar um país. Você sentado no seu banco, no seu fundo, na sua empresa, tem um potencial de transformação socioambiental que a gente desconhece. E, de novo, a tecnologia está nos permitindo isso, a sociedade hoje nos pede isso,
E os investidores agora estão pedindo isso. Pessoal, que coisa mais divertida, mais prazerosa do que fazer o que a gente é apaixonado, gerar valor para os nossos acionistas e mudar o Brasil, mudar o nosso país. E a notícia agora é que todo mundo pode fazer. E estando aqui no governo há 2 anos, eu vejo ainda mais o potencial subutilizado que a sociedade privada, as empresas têm de fazer o impacto socioambiental. Então, o meu recado final aqui, Fernando, é deixar todo mundo convidado a participar dessa agenda divertida e necessária para o Brasil. E se a gente só vai mudar o Brasil, ter um país sólido, substancial, que a gente admira e quer estar aqui para sempre, a hora que o Estado e a sociedade civil, a sociedade privada, caminharem juntos de mão dadas. E o momento é tão especial porque agora os investidores também querem isso. Então, vamos se divertir com essa agenda, é muito prazerosa e não subestimem a capacidade de vocês mudarem o Brasil sentado onde estão hoje. É só chegar lá e fazer. Então, conte com a nossa ajuda para isso. Gustavo, puxa, 100% de acordo. Extraordinário ouvir isso num ano tão difícil como foi 2020. Tenho certeza que com pessoas como você, a gente tem condições de transformar muitas coisas no Brasil. Obrigado mais uma vez. Bom, e para você que está nos acompanhando, eu tenho 2 recadinhos finais aqui para responder a pesquisa de satisfação aí nos comentários. E daqui a pouquinho, quer dizer, tem a palestra sobre internacionalização do mercado brasileiro. E a gente vai encerrar o congresso com uma conversa que eu também tenho certeza que vai ser muito bacana, com Mohamed El-Erian, e a gente fecha esse dia de programação. Gustavo, obrigado mais uma vez. Bom final de semana para você. Bom final de semana. Obrigado. Tchau, tchau.